Se você está pensando em comprar uma televisão para jogar jogos de videogame, com certeza a televisão OLED S90C da Samsung aqui atrás de mim é uma das melhores opções do mercado. E eu digo isso para vocês porque a qualidade de imagem dela é muito boa. As cores, o contraste, o nível de preto, a uniformidade das cores, o ângulo de visão, a televisão realmente manda muito bem em todas essas características. E além disso tudo, ela é bem completa em termos de recursos, entregando para a gente uma taxa de atualização de 144 Hz, com 4 portas HDMI, todas 2.1 e com suporte para HDR, VRR e FreeSync. No entanto, apesar da televisão de fato ter uma qualidade de imagem muito boa, é provável que muitas pessoas fiquem na dúvida sobre qual calibração usar, como mexer nas configurações de imagem da televisão para de fato aproveitar a qualidade máxima que ela entrega para a gente. E essa é uma ótima pergunta, porque se vocês utilizarem a televisão no modo game padrão de imagem, vocês vão ter uma imagem que em vários momentos vai ser excessivamente saturada, fazendo com que a imagem fique com um padrão de cor bem diferente do que foi originalmente pensado ali pelos desenvolvedores dos jogos. E para essa questão ficar mais fácil de vocês visualizarem, vocês vão começar a ver a partir de agora algumas imagens onde na esquerda vocês vão ver a imagem do modo game padrão na televisão, ou seja, essa é a imagem original que vem nela quando você ativa o modo padrão, e na direita a gente vai mostrar para vocês, depois das nossas alterações, como é que ficou a qualidade de imagem. E nesse momento vocês estão vendo uma imagem muito legal que é do jogo FIFA, onde fica bem visível isso que eu falei para vocês. Reparem que no modo game padrão a imagem original é extremamente saturada, com um verde bem carregado, quase como se fosse um verde radioativo, sabe, mais artificial, diferente da imagem da direita, que depois das nossas alterações ali no menu de configuração da televisão, a gente conseguiu ali um resultado muito mais natural, realista e consistente, como vocês conseguem observar. Essa outra imagem que vocês estão vendo agora também é muito boa, pois mais uma vez fica bem evidente como na imagem ali da esquerda a gente tem um verde mais exagerado e na direita a gente tem uma imagem ali mais realista e natural. E nessa outra imagem, mais uma vez, essa questão fica bem evidente e eu até entendo que algumas pessoas, em algumas imagens que a gente vai mostrar aqui para vocês, possam preferir a imagem da esquerda, pois ela é uma imagem que é mais impactante visualmente, com cores mais exageradas. Mas pessoalmente falando, enquanto eu estou jogando, eu geralmente tento chegar ali num meio termo, com imagens puxando por um padrão mais natural, então mais uma vez ali eu prefiro a imagem da direita. Uma outra imagem muito boa é essa que vocês estão vendo agora, onde utilizando a configuração padrão da televisão, percebam como na esquerda a gente tem uma imagem que é bem azulada, reparem nos prédios como de fato é como se tivesse um filtro azul ocupando um espaço na tela, diferente da direita, onde a gente tem cores muito mais naturais e realistas se comparado a imagem da esquerda. E essa outra imagem que vocês estão vendo agora mostra exatamente a mesma coisa, parece que na imagem original, padrão ali que vem de fábrica, tem uma espécie de filtro azul, diferente da imagem da direita, onde a gente tem um resultado mais consistente. E nessa outra imagem que vocês estão vendo agora, mais uma vez a gente pode perceber algo parecido. Percebam ali na região de sombra, na imagem da esquerda que está usando a configuração original, como a região de sombra é extremamente azulada, diferente da imagem da direita, onde a gente tem uma sombra muito mais natural e realista. E também percebam como a imagem da esquerda está excessivamente branca ali no chão, diferente da imagem da direita, que tem um resultado que pelo menos visualmente ali me agrada muito mais se comparado à configuração original que vem ali na televisão. Essa próxima imagem, só que agora em um outro jogo, mostra uma questão bem parecida. Reparem como na imagem na esquerda, mais uma vez ela está excessivamente azulada, diferente da imagem na direita depois da calibração, onde a gente consegue ali um resultado muito mais realista. E essa outra imagem que vocês estão vendo agora, mais uma vez a gente consegue ver uma questão bem parecida com essa que eu tinha mencionado anteriormente. E agora vocês estão vendo alguns outros exemplos aleatórios para vocês terem uma ideia melhor de como fica a televisão com a imagem original e como ela fica depois da calibração. E como eu tinha comentado anteriormente, eu entendo perfeitamente que algumas pessoas em algumas imagens possam preferir a imagem na esquerda, a imagem original, porque ela tem uma imagem que visualmente é mais impactante. Então no jogo Horizon Forbidden West, por exemplo, a depender da cena, aquele verde mais carregado até que deixava a imagem bem bonita. No entanto, esse modo padrão da televisão da Samsung, apesar de em alguns momentos ela conseguir entregar pra gente uma imagem que é muito bonita, em outros momentos, como a gente viu aqui, ela vai exagerar muitíssimo. Então, em vez de eu usar a televisão na calibração normal
que às vezes me agrada e às vezes não, eu pessoalmente recomendo fazer as alterações, porque dessa forma pelo menos a gente vai ter um resultado bem mais consistente, independente do jogo que a gente for jogar. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo onde eu mostro certinho ali o passo a passo de quais foram as alterações que eu fiz na televisão S90C da Samsung, e nas imagens que a gente vai mostrar para vocês, inclusive eu fiz esse passo a passo ao lado de uma outra televisão, que no caso vai ser a OLED B3 da LG. E a minha ideia aqui nesse vídeo, pessoal, não é fazer um comparativo entre as duas televisões. A questão é que sempre que eu mexo nas configurações de imagem de uma televisão, eu sempre gosto de ter uma outra televisão no lado para servir ali mais como uma referência, sabe? E de qualquer forma eu até escolhi a OLED B3 da LG, porque afinal de contas também é uma televisão OLED, e pelo menos pelo que a gente testa aqui no canal, pelo menos usando a configuração padrão, as televisões da LG geralmente tendem a entregar um resultado, vamos colocar assim, mais preciso em relação às cores, se comparado ao modo padrão das televisões da Samsung. Então, de certa forma, a OLED B3 da LG me ajudou um pouco ali para ter uma referência melhor em relação a isso. E antes de mostrar para vocês esse vídeo onde eu mostro passo a passo de quais foram as alterações que eu fiz, antes apenas lembrando, pessoal, se vocês estão gostando do conteúdo, gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de dar o gostei aqui embaixo, isso é super ultra mega importante pra gente. Dá uma olhadinha aqui embaixo, confirma se vocês realmente estão inscritos aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. E lembrando que se vocês estão pensando em comprar uma televisão nova, querem economizar dinheiro, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo, então aguardamos vocês lá. Então agora sim eu vou mostrar o vídeo para vocês de quais foram as alterações que eu fiz na OLED da Samsung, e logo na sequência eu retorno para fazer um resumo geral aqui do vídeo. Então, pessoal, estamos aqui com as duas televisões ligadas. Na direita a OLED S90C da Samsung e na esquerda a OLED B3 da LG. Vamos aqui mexer nas configurações de imagem, mas antes lembrando que nesse momento a OLED da Samsung está com a configuração de imagem padrão, e a gente consegue ver claramente que ela entrega pra gente uma imagem com mais brilho. No entanto, ela também entrega pra gente uma imagem com as cores exageradamente saturadas, então o verde está muito verde, o vermelho muito vermelho e assim por diante. E eu sei que algumas pessoas até podem gostar desse estilo de cor, mas pelo menos para mim é uma imagem que está exageradamente saturada, sabe? Então eu gosto de dar uma alterada para chegar num padrão mais realista, e é isso que eu vou fazer agora junto com vocês. Então vamos lá. Primeiramente eu vou segurar no botão play do controle remoto aqui da televisão da Samsung, e eu vou ser jogado aqui para esse menu gamer da televisão. Vou aqui na primeira opção e vocês vão perceber que existem vários modos de imagem. Ó, tem um padrão, tem um RPG e tem vários outros diferentes que eu estou alterando aqui para vocês darem uma olhadinha. O que eu vou fazer é o seguinte: eu poderia deixar no padrão e alterar essa imagem padrão para a imagem que eu gostaria que tivesse. No entanto, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar nesse espaço aqui, ó, que é o personalizado 1, porque assim vai ficar mais organizado. Então eu vou mexer aqui, ó, personalizado 1, marquei, e agora eu vou fazer o seguinte: eu vou abaixar aqui, ó, para baixo, vou vir nessa opção aqui, configurações do modo jogo. Eu vou ser jogado para essa tela, vou jogar para a esquerda, vou jogar para cima, vou ir em imagens, agora eu vou vir em configurações especializadas, e agora eu vou começar as minhas alterações. Então vamos lá. Vamos aqui para baixo, eu vou mexer primeiramente nessa opção aqui que se chama configurações do espaço de cores. A televisão vem por padrão em normal, só que eu vou colocar em automático, ó, pessoal. E por que eu vou fazer isso? Porque, como vocês podem ver, colocando em automático, aquele excesso de saturação vai embora e a gente já não tem uma imagem tão carregada, tão exagerada em termos de cores. Então eu vou deixar no automático. E só por curiosidade, ó, se eu deixar no nativo, fica ainda mais exagerado. Eu sei que fica bem bonito para algumas pessoas, só que fica meio forçado aqui vendo no ao vivo, então eu prefiro deixar no automático, só que ainda a imagem não tá tão legal assim, então vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada. Mas antes, ó, deixa eu dar uma puladinha aqui com a personagem nas duas televisões, só para elas não escurecerem, porque se eu ficar muito tempo parado, a imagem pode escurecer. Mas enfim, vamos mexer aqui na próxima configuração, que se chama tonalidade de cor.
eu vou tirar de padrão e vou colocar em quente 2. Eu sei que muitas pessoas não gostam de aumentar a temperatura da cor porque falam que a imagem fica excessivamente amarelada e a depender da televisão eu até concordo. No entanto, pelo menos aqui na televisão da Samsung, eu acho que fica legal, então eu tentaria colocar aqui na quente 2 e pelo menos, se vocês não curtirem tanto, pelo menos tenta aqui na quente 1, eu acho que pessoalmente fica legal, porque no padrão ou no frio, eu acho que a imagem, sei lá, fica meio sem graça, meio que falta alguma coisa, sabe? Então eu prefiro colocar na quente 1 ou no quente 2, só que eu pessoalmente vou deixar aqui no quente 2. Próxima configuração se chama otimizador de contraste. A televisão vem em alto, mas eu vou deixar em desativado. Percebam que quando eu deixo no desativado, a imagem perde brilho. No entanto, ao perder esse brilho, a imagem ela fica mais realista, fica mais confortável, parece que as cores se encaixam mais na tela. Então eu, pessoalmente, recomendo que vocês deixem no desativado. A depender do jogo que você estiver jogando, às vezes até fica bem bonito e bem legal deixando no alto aqui, sabe? Só que tem muitos jogos onde vai ficar muito exagerado deixar no alto. Então, pessoalmente, eu recomendo deixar no desativado ou então, no máximo, ó, deixar aqui no baixo. Mas, pessoalmente, eu vou deixar no desativado porque no uso geral me agrada mais. Agora a gente vai continuar subindo e a próxima configuração que a gente vai mexer é a de cor. E a cor é basicamente a saturação das cores. Mexendo em todas as coisas que a gente já fez até agora, a gente já tirou aquela imagem que estava exageradamente saturada. No entanto, a depender do jogo que a gente estiver jogando, mesmo assim ainda pode ser que vocês percebam que ainda está exageradamente saturada. Então eu pessoalmente recomendo que vocês abaixem aqui para algo entre 29 e 20. Só que daí vai de cada um testar na casa de vocês e ver o que vocês preferem. Eu pessoalmente deixaria aqui no 25, por exemplo, eu acho que já está de bom tamanho. E uma outra coisa que eu gosto de mexer é a configuração de nitidez, que geralmente eu deixo em 0, pessoal. Lembrando que essa configuração de nitidez, à medida que eu aumento aqui, a televisão vai deixar a imagem mais nítida. E a depender do jogo e do seu gosto pessoal, até pode ser que fique legal. No entanto, eu gosto de uma imagem que seja mais realista, vamos colocar assim, e como a gente já está jogando aqui em consoles de nova geração, que já tendem a entregar uma imagem bem nítida pra gente, geralmente eu prefiro deixar em 0 mesmo, e só aumento aqui mesmo a depender do jogo, se for um console de outra geração, um mais antigo, por exemplo, daí talvez fique legal, mas pessoalmente eu geralmente deixo no desativado, no caso no 0 aqui. Enfim, agora que a gente mexeu em tudo, assim ficou a calibração das duas televisões. E agora aqui eu tô com certeza preferindo a televisão da Samsung, e afinal de contas ela entrega para mim uma imagem com mais brilho e as cores agora estão me agradando mais na televisão da Samsung se comparado à televisão da LG. E uma coisa legal é o seguinte, ó, lembra que eu mexi aqui no personalizado 1? Agora eu consigo alterar rapidamente, ó, entre o padrão e a minha calibração. No caso aqui o personalizado 2, como eu não mexi nisso, ela aqui está me mostrando a configuração padrão nesse espaço 2. E no 1 aqui em cima é a minha calibração, ó. Então a gente consegue ver claramente como agora a imagem está bem diferente. E aí, qual vocês preferem? A minha calibração aqui, né? Ou pelo menos a minha recomendação, ou o modo padrão? Eu pessoalmente prefiro aqui do jeito que eu deixei. Eu acho que fica mais realista e fica melhor de forma geral. Então, pessoal, como a gente viu aqui no decorrer desse vídeo, sem sombras de dúvidas, a televisão OLED S90C da Samsung é uma ótima televisão para jogos de videogame. No entanto, eu recomendo fortemente que vocês entrem no menu de configuração de imagem da televisão e alterem algumas coisas para conseguir um resultado mais consistente se comparado ao modo padrão, porque como eu mostrei aqui, às vezes dava uma imagem bem bonita, só que às vezes ficava com uma cor exageradamente saturada, às vezes ficava azulada, como eu mostrei, enfim. Eu pessoalmente recomendo que vocês entrem lá, dêem uma explorada e mexam um pouco. Não precisa ficar necessariamente igual às configurações que eu recomendei aqui nesse vídeo. Vocês podem entrar, explorar à vontade e colocar numa configuração que agrada mais vocês. No entanto, eu recomendo sim que vocês entrem, mexam em algumas coisas, porque com certeza vocês vão conseguir um resultado que vai agradar mais vocês se comparado à configuração padrão do modo game da TV. E também vale a pena lembrar que depois que vocês fizerem as alterações, o mais recomendado é que vocês entrem no menu do console de vocês e recalibrem o HDR, tá? Pois dessa forma vocês vão conseguir aí
ter um resultado mais preciso na televisão de vocês. E uma outra coisa que eu também acho que é válido mencionar aqui nesse final do vídeo é que vocês também devem levar em consideração o ambiente em que vocês estão jogando. Por exemplo, essas configurações que eu mostrei aqui para vocês, depois que vocês fazem elas, seguem ali o passo a passo, vocês vão perceber que a televisão ela vai perder brilho. Ou seja, se você estiver jogando em um ambiente que é extremamente iluminado, por exemplo, talvez seguir exatamente o passo a passo que eu mostrei aqui, talvez não agrade tanto a vocês, porque vocês vão estar em um ambiente iluminado e vocês vão preferir o brilho, sabe? Então existem essas questões que vocês devem também levar em consideração na hora de mexer na calibração de imagem da televisão de vocês. E só para isso ficar mais ilustrativo, eu até posso mostrar para vocês agora que é o seguinte, ó, a televisão aqui atrás está exatamente com aquela calibração que eu recomendei para vocês. No entanto, eu posso mostrar para vocês aqui no ao vivo como é que ficaria a configuração padrão, que é essa aqui de baixo, ó. Essa aqui é a padrão e a de cima é a configuração que eu recomendei. E vocês podem reparar que para um ambiente iluminado, talvez até faça mais sentido usar uma calibração próxima ao original para o brilho da televisão combater com a luz do ambiente, sabe? E no caso aqui eu estou fazendo essa gravação em um ambiente que está bem iluminado. Mas, enfim, é só para vocês darem uma olhada aqui, eu mexendo no ao vivo com a minha calibração e embaixo com a calibração original, onde a gente consegue perceber que de fato o verde está mais verde, tem um esbranqueceamento exagerado aqui, vamos colocar dessa forma. Enfim, mais para vocês darem uma olhadinha de fato. Mas enfim, pessoal, agora quero saber a opinião de vocês. O que acharam do vídeo? Gostaram? Não gostaram? Tem alguma coisa para complementar, para recomendar? Podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. E mais uma vez, lembrando, pessoal, o apoio de vocês nesse vídeo, dando gostei, é super, ultra, mega importante pra gente. E também esperamos vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, porque aparecendo uma promoção legal, a gente sempre vai avisar para vocês. E o link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar, e é de graça para participar. Então, de forma geral, é isso. Valeu, falou e até a próxima!